O Nemias Queta finalmente está-se a afirmar como um jogador sólido da NBA. Sim, o Nemias esta temporada já entrou com uma visão completamente diferente de como abordar o jogo e a sua perspectiva tem sido bastante interessante ver como é que o Nemias está a crescer jogo após jogo, desde a pré-época que os Celtics têm apostado bastante no jovem português e cada vez mais podemos dizer que não só temos um português na NBA, mas como temos um jogadorzão na Liga Norte-Americana. Zão mesmo, porque tem 2,13 m, mas não só Claro. olhando para esse fator, nós podemos olhar para o fator de que tem vindo a receber muitos elogios dos seus colegas, muitos elogios da equipa técnica, especialmente do treinador, o Joe Mazzulla. Tem recebido elogios também de ex-treinadores do Sacramento a dizerem que superou todas as expectativas e agora é um jogador da NBA. Mas penso que finalmente os fãs do Queta e os portugueses conseguiram ter aquilo que sempre desejaram, que era o Joe Mazzulla perceber que ele é muito melhor do que o Luke Cornet. Uau, logo aqui a começar com uma dica. Tem que ser. Mas, Lídio, repara lá. Nós temos. Logo. Agora que. Toda a gente sabe que os Celtics não são a minha equipa. Completamente. Nem a minha. Nem a tua. A Nem tua, a minha. aliás, é a pior equipa da NBA atualmente. Ei, calma. Ei, pois é. Estão em último lugar. Não há problema, são Mas- campeões uma vez e isso é o que me importa. Mas repara, eu conheço muito pouca gente que seja de facto dos Celtics. Acho que conheço uma pessoa que é dos Celtics. Não, eu conheço e desde já, shout out para o Tommy. E repara, os Celtics passaram a ter uma following portuguesa muito grande por causa da chegada do Queta. E o Queta chegou à melhor equipa da NBA, começou a fazer minutos na altura, no ano passado, que era a melhor equipa da NBA, ponto. E eu não estou a falar de títulos nem nada disso, estou a falar de puro basquetebol. E os Celtics continuam a ser uma equipa muito boa na NBA. Claro que existe a Wonder Season agora dos Cavs, mas já lá vamos. O facto do Queta se ter afirmado, ir demonstrando que os poucos minutos que tinha, que era melhor do que jogadores já afirmados na NBA, como por exemplo o Luke Cornet, mas que nós tínhamos que ver o Queta a descer na hierarquia por causa do Tillman, por causa do Cornet, e ficou um bocado aquele amargo de boca no final da época passada dele não ter tido quase minuto nenhum nos playoffs, quando os outros tinham essas oportunidades e o Queta demonstrava mais habilidade. Agora, o que acontece esta época é que finalmente o Joe Mazzulla percebeu: e se eu der a oportunidade ao puto do Valdá Moreira? É exatamente isso que o treinador dos Celtics entendeu. E além disso, não só tu disseste temos um jogador português na NBA, calma, vou-te aqui retificar, temos um campeão português na NBA. Exato, calma ele lá tem um contigo, tem lá calma contigo, porque nós temos mesmo um campeão da NBA. E o mais interessante dentro do Nemias é que é um jogador que, desde que está no college, desde que ele esteve nos Utah State Aggies, que ele já era um jogador que era bastante aclamado pelos olhares da NBA. Era um jogador muito à face daquilo que era um Rudy Gobert, do que era um André Drummond. Era um jogador, um central antigo, não era um central moderno. Era um centro antigo, um center. E nós olhamos para ele e nós vemos o Nemias Queta, um jogador completamente diferente do que aquilo que nós começámos a ver na evolução dele no college. É um jogador que tem muito mais facilidade em finalizar. Isso era um dos calcanhares daqueles do Queta. Ele conseguia finalizar muito bem em fundanço, agora já consegue finalizar em lançamentos. Era algo que era muito difícil para ele. A nível de ressaltos, continua a ser um jogador muito bom. A presença dele dentro do cesto é incrível. Consegue bloquear, consegue... Sim, dentro do garrafão ele é um jogador muito forte. É muito bom, consegue fazer steals, consegue fazer tudo. O Queta está-se a tornar uma peça muito importante nos Celtics porque é o center que eles realmente queriam, que era um tampão. E é exatamente isso que o Nemias Queta é. Mas é diferente do Rudy Gobert, é diferente do André Drummond. Não é o mesmo tipo de center que é um Victor Wembanyama, não é o do que o Nikola Jokic, nem com o próprio Porzingis, o seu colega. O próprio Porzingis, não é uma E, coisa aliás, do eu que o Embiid. estou muito curioso para ver se eles vão dar minutos ao Queta
juntamente com o Porzingis, porque o Porzingis também é power forward. Creio que sim, porque até acho que eles vão começar a jogar com o Al Horford no banco e o Porzingis e o Keta vão jogar inicialmente. Mas mesmo que o Keta fique no banco, vai ser um candidato a Sixth Man of the Year, sem dúvida, porque ele já tem os minutos, já tem as Ou o Most prestações. Improved Player. Ou isso. O meu Improved Player não acredito, Diogo. Acredito mais mesmo num Sixth Man of the Year, porque as próprias estatísticas que ele agora tem neste momento Sim, claro. não são estatísticas para Mas um Most Improved. imagina que eles começam a dar-lhe minutos com o Porzingis. Poderá ser possível, mas também temos que analisar aqui um bocadinho o papel do Nemias nos Celtics. O papel do Nemias nos Celtics não é para ser o jogador que marca mais pontos ou faz mais ressaltos, é para ser o jogador que tem mais preponderância defensiva, porque se nós formos olhar no que toca aos Celtics, temos o Jaylen Brown e o Jason Tatum e o Kristaps Porzingis como os 3 jogadores mais ofensivos dentro daquilo que é o inicial deles. Depois temos o Jrue Holiday, que é o típico point guard, que é defensivo, mas também consegue fazer muito estrago a nível ofensivo. E depois temos o Nemias Queta. Com 5 jogadores em campo, é sempre bom ter 2 jogadores mais defensivos que proporcionem aos outros a possibilidade de atacarem mais. Agora, se tu me disseres que se eu acredito que o Nemias acaba esta temporada com uma média de 11 pontos, 8 ressaltos, é muito possível. Sim, atualmente tem 6 pontos, 5 ressaltos, uma assistência, 0.5 para ser exato, mas faz sempre o arredondar. E uma field goal percentage de 64%, portanto, uma excelente field goal percentage. É um jogador que tem demonstrado algo muito importante, que é um defensive awareness muito grande, um atleticismo muito grande, e isto foi também apontado pelos seus colegas. E é um jogador que já é um walking highlight reel, porque mesmo nos jogos que ele tem tido menos preponderância, e o último jogo não foi assim muito positivo, acaba por ter grandes highlight reels. Por exemplo, ele mandou um abafo ao Steph Curry. Ele na pré-época conseguiu parar o Victor Wembanyama, que exato. não é nada fácil, mas o Keta conseguiu. E já no ano passado tinha tido um bom jogo contra os Spurs. E parou o Giannis. Ele já parou o Giannis frente aos Milwaukee Bucks. Parou o Giannis, fez aquele abafo, o snatch block, que ele agarrou a bola. Sim. Foi ao Sengun, acho eu. Ele já fez tantos, porque é aquilo que nós olhamos. O Keta está a demonstrar algo que nós não víamos no Sacramento Kings, que é tenacidade. Que ele agora a personalidade dele já se consegue ver dentro de campo. Ele na época passada era um jogador muito mais tímido, era um jogador que estava simplesmente lá para ajudar os colegas de equipa. Ele esta temporada parece que vem com outro propósito, Diogo. Parece que quer exatamente aquele lugar, não quer ficar apenas no banco, ele quer ser importante para os Boston Celtics. E aquilo que o Joe Mazzulla já disse na conferência de imprensa, acho que é mesmo preponderante, que é, finalmente, o Nemias está a perceber o potencial que ele tem e muito mais que ele pode desenvolver. E isso é mesmo importante ouvir dentro de um treinador que acredita no Nemias, um treinador que acredita no seu potencial, e conseguir perceber e aprender com jogadores como o Al Horford, que é uma lenda dos Celtics, é uma lenda da NBA. Acho que acaba por ser das melhores aprendizagens que o Nemias pode ter, porque ele é um jogador muito interessante, ele é um jogador muito importante para os Celtics, que vem trazer algo que, por exemplo, o Robert Williams não trazia. O Robert Williams era um center que tinha tudo para ser dos melhores dos Celtics, mas não tinha a cabeça, não tinha a mentalidade, e as lesões também não lhe ajudaram. É por isso que ele agora está nos Portland Trail Blazers e acaba também por não ter um papel muito relevante. Nós olhamos para o Keta e era um jogador que muita gente desdenhava. Ele teve nos Sacramento Kings, acabou por jogar muitas vezes nos Stockton Kings, depois foi para os Boston Celtics, não teve logo um papel preponderante, ainda teve nos Main Red Claws, agora nos Main Celtics. Ele foi o number 2 MVP da G-League. Foi da G-League na altura em que o Scoot Anderson ainda estava lá. Sim. Portanto, se eu não estou em erro, foi mesmo o Scoot Anderson que foi o... Ganhou e ele ficou em segundo. Ficou em segundo, e na altura... Eu acho que, se eu posso estar muito em erro nisto, porque nós não somos perfeitos a saber isto tudo, mas ele chegou a ser o MVP dos All-Stars da G-League. Eu tenho memória disso, de ele ter sido dos melhores. Portanto, nós olhamos para o Nemias Queta, que passou exatamente por tudo aquilo que normalmente um jogador da NBA
americano ou já muito cotado a nível internacional não tem que passar, não tem que ir para a G-League, não tem que estar num two-way contract, não sabe se vai acabar amanhã, não tem que estar num partially guaranteed contract, foi o que ele teve nos Boston Celtics, que não sabe se amanhã não vai ter que fazer as malas e ir para o Partizan, que ele teve essa possibilidade de ir para a Euroleague. Mas agora olhamos para o Neemias Queta, confortável, cada vez mais Sim, interessante é um jogador ver. útil, é um jogador muito útil. Ele está no minimum contract, obviamente, mas Muito possivelmente vai ser renovado para um vai contrato ser superior. renovado para um contrato superior com o dobro ou o triplo do dinheiro. E se calhar por mais anos, até porque o Joe Mazzulla gosta muito dele, os colegas gostam muito dele. Eu diria que o caso Neemias é um caso muito forte na NBA para se tornar um role player muito bom e provavelmente para ganhar mais um ring ou dois nesta equipa dos Celtics, que é muito boa, liderada por um Jason Tatum em grande forma, pelo um Jaylen Brown que foi Finals MVP, Pelo Drew Holiday, pelo um Porzingis, pelo Horford, Derrick White. O Horford, que deve estar a fazer a sua última época na NBA, mas que é um excelente mentor para o Queta. Sim, é um excelente mentor. E o próprio Porzingis, e eu vejo-os a jogar juntos, porque o Porzingis é power forward também, apesar de ser maior que o Queta, mas e também libertar o Tatum para poder jogar a small forward, por exemplo, e descer o Jaylen Brown para shooting guard. O caso do Porzingis é que ele é maior, mas, por exemplo, os triplos dele são incríveis. O Porzingis tem exatamente aquilo que nós podemos ver, que é, ele é um poste, naturalmente a nível da altura, mas depois a nível de características ofensivas é claramente um power forward. Porque ele tem 2,18 m, acho eu. Não, eu não vou avançar com alturas, não quero avançar com alturas. Ele é mais alto que o Queta. O Queta não é dos maiores, mas o Queta tem uma preponderância de abafos e de steals que poucos têm dentro da posição dele. E aquilo que nós podemos ver é que claramente nós estamos habituados a centers diferentes, ou Jokic ou Embiid, como eu já tinha aqui referido. 2,18 m. Até o próprio Anthony Davis, que é um power forward, mas joga a center, tem 2,18 m. O Porzingis é muito grande o Porzingis. Tem mais 5 cm que o Queta. O Porzingis, que interessantemente teve nos New York Knicks, e os New York Knicks são mesmo conhecedores, são os conhecedores a desperdiçar talento. Porque como é que conseguiram perder o Porzingis? Desculpem lá, Porzingis é um jogador. O Porzingis também teve nos Washington Wizards. Tu estiveste a ver a Wikipédia dele, podes ir fazer simplesmente uma. Os podcasts são sempre interessantes. Repara, eu acho que ele teve nos Dallas Mavericks, isso eu tenho a certeza que ele teve nos Dallas. O Porzingis. Ou se não teve, teve nos Wizards, teve. Washington Wizards, exatamente. Depois Knicks, dos Dallas Mavericks, depois foi. Knicks, Mavericks, Washington Wizards. E nos Boston Celtics, é que realmente encontra a casa dele na NBA como deve ser, porque ele nos New York Knicks também esteve lá. Mas, Diogo, nós estamos a falar muito no Neemias. Sim. Devidamente, não é? Ele é português e, acima disso, é de um local bastante querido a nós. Margem Sul. Exatamente. Mas o mais interessante é que ele está a ter um grande destaque, mas os Cleveland Cavaliers decidiram voltar aos seus tempos áureos. Sim, os Cavs estão a fazer um dos melhores inícios da história da NBA. Estão neste momento undefeated, 13 vitórias em 13 jogos. Mas também vamos aqui deixar aqui um disclaimer. Estão a fazer dos melhores inícios da história da NBA, mas não é a primeira equipa que começa undefeated e depois não fica em primeiro, não é? Isto acontece. Vamos ver, porque há muito jogo, tem uma equipa recheada de talento, e talento que finalmente se está a afirmar, e eu diria que entre Darius Garland e Donovan Mitchell e Evan Mobley temos muita qualidade. Calma lá, que o Donovan Mitchell já era um talento afirmado. O homem é que, pronto, tinha que mudar aqui um bocadinho de ares, sair de belo Utah para ir para o belo Cleveland, que é uma bela cidade. Cleveland, Ohio é das melhores cidades de sempre. É por isso que o LeBron James está em Los Angeles. Sim. Não, mas a nível de franchise, os Cleveland Cavaliers estão agora numa melhor posição do que aquela que o LeBron acabou depois por sair. O Speed está a ter uma grande temporada, ele que já é um jogador que tem muitas semelhanças ao Dwayne Wade, apesar de ser completamente diferente. Ele na época passada ou foi há 2 épocas atrás, fez um jogo incrível, que até depois acabou por ter aquela mítica foto à Will Chamberlain,
fez um jogo incrível, ele marcou 70 pontos. Sim. Temos que ter isso. Aliás, a época passada foi a época recheada de toda a gente Sim, a quebrar época foi a recordes. chuva Calma de lá. pontos que nós falámos na altura. Pois foi. E Foi a chuva de pontos, mas atualmente nós temos que olhar para esta... para as exibições mais para consolidadas as dos exibições jogadores. consolidadas, e já tiveste o Paulo Banchero, o Giannis a fazer 59 pontos, agora também o Wemby a fazer 50. Mas olha que eu digo-te uma coisa, a nível de duplas de bases na NBA, acho que tanto o Donovan Mitchell como o Darius Garland, a nível de divisão de pontos, são das melhores e são das mais equilibradas. Sim. O Donovan Mitchell tem 23.6 pontos por jogo. Já o Darius Garland tem 20.5 pontos por jogo. Acaba por ser um equilíbrio muito interessante de dois bases, que acaba-se por não ver muito. Sim, existe essa divisão de pontos muito interessante. E é uma equipa que não surpreende finalmente se afirmar, porque depois da perda de Kyrie e de Kevin Love e do LeBron, esta equipa precisava de se reformular. E efetivamente reformulou-se agora sim, com o Darius Garland, com o Evan Mobley, com o Donovan Mitchell. E é uma equipa que eu já via como uma possível candidata, aliás. E o Jarrett Allen também. Sim, também. E eu vejo que os Cavs tinham de facto possibilidade de ser uma das melhores equipas da NBA, e finalmente estão a comprovar isso. Agora é garantir que se mantêm, porque lá está, ganhar 13 jogos significa nada quando são 82. Mais os playoffs, porque depois também existe o cold feet dos playoffs, porque os Boston tiveram 2 anos a ser as das melhores equipas da NBA, e nos playoffs... E tens o caso dos Dallas Mavericks também, e o caso dos Memphis Grizzlies, quando o Ja Morant estava em grande, e ainda está. E ainda tinhas o maior caso de sempre, que era, tinhas das melhores duplas de bases, que era o Damian Lillard e o CJ McCollum, mas sempre que os Portland Trail Blazers iam aos playoffs, nunca dava em nada. Era sempre muito difícil pelos dois conseguirem suportar a equipa, e os Trail Blazers agora, nem vale a pena falar deles. Mas também podes olhar para uma situação dos Cavs, é que os Cavs e os Celtics são dominadores na costa este, porque a própria costa este está um bocado fraca. Nós podemos olhar que... mas também jogam contra equipas da Conferência Oeste também. Sim, tudo bem, mas jogam 6 vezes contra equipas da Conferência Este e 2 contra as equipas da Conferência Oeste. Sim. E o que é certo até agora é que as equipas da Conferência Este têm sido bastante fracas. O nível de... exibicional. O nível de recorde é absurdo. Equipas da Conferência Oeste que estejam em 6º lugar estariam em 3º na Conferência Este. A divisão de pontos na Conferência Oeste é muito mais evidenciável do que distribuição de pontos, distribuição de recordes, porque não são pontos. Nota-se muito mais do que se nota nos outros lados, porque na Conferência Este as equipas estão em bastante baixo de forma. Tu podes olhar para o facto, por exemplo, os Bucks começaram muito mal, chegaram a estar 1-4. Neste momento estão com 4 vitórias e 8 derrotas. E a própria Giannis já disse mesmo, quem não quiser estar na equipa pode-se ir embora. E o Giannis que foi, andou aí uns rumores, uns zunzuns, que poderia também ser traded. E isso seria tirar a alma dos Milwaukee Bucks. E isso é mesmo muito difícil. É que ele é um homegrown talent. Não, completamente. Ele aprendeu a falar inglês quando chegou nos Milwaukee Bucks. Mas o mais interessante do Giannis é que é um jogador que é um power forward, mas ele excede completamente a sua posição. Ele é quase um point forward, que ele consegue fazer tudo pouco. O icónico Scottie Pippen. Exato, mas muito melhor. Não sei, o Scottie é um dos melhores jogadores Sim, mas nunca teve a preponderância de liderança do Giannis. Também temos que... Claro, olha, obrigado, né, Diogo? Acho que não precisamos de pensar muito. Equipa com o melhor jogador da história. Miguel Jordão. Outra equipa na Conferência Este, que é antes de passarmos para a Oeste, que é uma desilusão autêntica, são os 76ers. Desilusão para quem?
tendo em conta que têm Tyrese Maxey, que têm Joel Embiid, Paul que George? têm Paul George, diria que tinham o seu Big Three para poder Não. atacar o topo da conferência este. Não, Diogo, esta equipa dos 76ers já tem um problema que já não tem nada a ver com a exibição dos jogadores, já é mesmo a organização tática. Porque uma equipa que já teve o James Harden, Sim. que já teve o Jimmy Butler, que já teve milhões de jogadores incríveis que podiam claramente ter construído ali uma base essencial à volta de Joel Embiid, ainda tiveram o Ben Simmons, quando o Ben Simmons era um jogador interessante. Temos de Sabem ter que isso o em Ben conta. Simmons no NBA 2K é um jogador que tem point guard e center. É, pois, porque ele hoje em dia já joga a qualquer posição. É. É um Ele- bocadinho... Ele é. É o André Almeida. Não, ele é o Victor Wembanyama se fosse mau. Eu ia dizer que ele era a personificação do André Almeida na NBA. Epá, não, repara. Ele Estou a brincar era contigo, mais mas- o Frederick Auschwitz. Tu não usas o bom nome do Frederick Claro, Auschwitz no claro, Ben claro, Simmons, claro, Diogo. claro, claro. Tu não Claro. usas o bom nome Mas do joga em Frederick todas as Auschwitz. posições. Não, Diogo, não. Tu não usas o bom nome do Frederick Auschwitz nisto, Coitado, mas né? porra, Diogo, é o André Coitado. Almeida Não, mas ou o pronto, Ricardo é Gaio. o Embi. É o Continua. Embi. Continuando, nós vemos... Só que é um Embi mau. Tá bem. É o Evil Twin. É, porque repara, o Wembanyama joga em todas as posições. O Wembanyama podia ser point guard, podia ser shooting guard, podia ser small forward, Eu acho que podia ele ser podia power jogar forward. sozinho e ganhava. E aliás, ele Também, se fosse pronto, também não é clonado, assim. clonado, dava para jogar em todas as posições. Sabes que 5 podes Embis. Sabes que podes fazer isso no 2K, né? Sim, Mas sim, pronto, sim. continuando. Nós olhamos para estes 76ers e vemos um Joel Embiid que claramente é um jogador incrível, aliás, é das melhores histórias de superação que eu conheço no desporto. Ele que entrou na NBA, mas teve logo lesões sucessivas. Ele ficou praticamente 2 anos de fora, teve que recuperar com muito, muito bem o seu joelho e todas as suas articulações, e agora está a jogar a um nível consistente. Joel Embiid já foi MVP, apesar de toda a controvérsia que existe e pronto, É assim, tudo aquilo que acontece. eu vou ser muito sincero, é um Mickey Mouse MVP. E é porque... O Nikola Jokic merecia claramente ser MVP nesse Claro. ano, e como Como em todos os anos que joga todos os anos que basquetebol. joga, praticamente. Mas o Joel Embiid também teve um papel preponderante nos 76ers e percebe-se o porquê de ser MVP. Mas o mais interessante nisto tudo é que ele tem um papel preponderante nos 76ers, tem a ajuda que necessita, tem um Tyrese Maxey a crescer a passos largos, mas os 76ers continuam a ter um basquetebol super decepcionante. Muito Trocaram muito. treinador, saiu o Doc Rivers, então o Nick Nurse. Não vejo os 76ers a terem aqui uma boa temporada da NBA, Não, a não ser que mude 2-9 alguma coisa. atualmente. Eu faço aqui uma pergunta que quero que tu respondas, Lídio. Será este o fim, se isto continuar assim e os 76ers nem sequer forem ao play-in, será este o fim do legado do Embiid e vai ser finalmente apontado como uma fraude? É que, tendo em conta a sua fraca prestação nos Jogos Olímpicos, já na época passada teve uma horrível prestação e depois, com todos os problemas disciplinares que teve, já houve muita gente a reclamar com o facto de ser considerado um dos melhores jogadores da liga. Depois tem uma péssima prestação nos Jogos Olímpicos e agora tem um início de época absolutamente atroz a sua equipa. Será este o fim do legado do Embiid e será de facto unânime que foi um jogador que não era tão bom quanto se falava? Excelente questão, mas não acredito que seja isso. Eu acho que nós estamos a olhar para um Joel Embiid que também temos que ter isto em conta. Ele carregou os 76ers às costas durante muitos anos, e aquilo que eu acabo por ver no Joel Embiid acaba por ser um pouco desmotivação e decepção de não ter outro colega de equipa ou um conjunto de todos que consiga literalmente carregar. Desde que ele, e por isso eu vou tocar nestes pontos todos, que eu já sei onde é que tu também queres chegar. Com o James Harden de logo viu-se que era um problema. É um jogador que queria ele ter a bola, queria ele ter o ego, queria ele ter tudo. Jimmy Butler, acho que foi simplesmente não encaixava no sistema, foi simplesmente uma trade para lhe levar para outra equipa. Paul George, não faz sentido absolutamente algum. Genuinamente, não faz sentido absolutamente algum estar ali dentro daquela equipa. Não sei se necessitariam. Foi das fantasy trades mais...
neste caso sign-ins, porque ele ficou free agent, foi das fantasy sign-ins mais faladas e que já toda a gente dizia que era o que fazia mais sentido. Consigo perceber, mas temos um Paul George que não se tem conseguido manter saudável nos últimos anos. Tem sido um jogador muito interessante, mas o Paul George, a não ser nos Indiana Pacers, assim que saiu, nunca teve mais um papel preponderante a nível em liderar uma equipa. Foi sempre uma liderança partilhada e já é um jogador que claramente nota-se que os anos estão a pesar, e vamos ter isto muito em conta. Eu sempre fui um fã e adepto do Paul George. Ele nos Indiana Pacers era incrível, era dos melhores jogadores que eu tinha visto. Nos OKC com o Russell Westbrook, igualmente, foi um jogador incrível. Mas nós olhando depois ele nos Clippers até agora, não tem sido o melhor jogador, até porque os Clippers, um pouco a par dos 76ers, são duas equipas que vê-se um pouco a desmotivação dos jogadores. São lesões, são muitas lesões, os outros jogadores não conseguem contribuir, e é isso que eu acabo por ver nos 76ers, Diogo. Nós temos um Joel Embiid, que é um jogador incrível a meu ver, mas que nos últimos anos tem sofrido um pouco daquilo que eu acho que quase todos os jogadores sofrem, que é, tu lideraste a tua equipa às costas. Os 76ers antes do Embiid, e vamos aqui recuar um bocadinho quase até o Allen Iverson, era uma equipa que estava a ficar esquecida na NBA. Depois, um pouco a par dos Detroit Pistons, vem o Joel Embiid, ainda demora um pouco a arrancar, mas os 76ers com o Joel Embiid tiveram um maior sucesso praticamente desde o Allen Iverson. E temos também que ter isso em conta. O Ben Simmons era cotado como ser um dos melhores jogadores, não digo de sempre, mas os melhores jogadores destas décadas. O que aconteceu ao Ben Simmons? Problemas mentais, que faz parte. Problemas físicos, que fazem parte. Não conseguiu adaptar-se, foi para os Brooklyn Nets. Temos o caso ainda do Markelle Fultz, dos melhores point guards a sair do college, dos melhores de todos os tempos. Teve uma lesão, nunca mais foi o mesmo. Eu acho que o Joel Embiid é aquele caso do jogador que está numa das piores equipas da NBA, que tem das piores decisões nos drafts, e depois nunca consegue encontrar, sem dúvida, um bom núcleo. Agora, dizer que ele é uma fraude, não digo que ele é uma fraude. Digo é que, se calhar, ele passou os seus melhores anos a liderar uma equipa e a carregá-la. E agora está a pagar por isso. É o que eu acho. Vamos então para a Conferência Oeste, também de forma mais rápida. Os Thunder. Não, essa é uma das melhores equipas da NBA. Os Thunder a assumir o favoritismo, foi dos melhores planos. Foi literalmente uma jogada de gênio. Plano a 10 anos, foi o melhor plano futuro da NBA. E os Thunder, se não ganharem 2 ou 3 rings nos próximos 7, 8 anos, vai ser inexplicável. Diogo, porque... eles ainda têm as piques. Eles ainda têm piques. Eles ainda têm, eles sim, ainda têm muitas muitos piques. Eu sei, eles os próximos 15 anos podem ser uma equipa que ganha 8 títulos. À vontade. Porque agora a próxima... No próximo draft? No próximo draft já é considerado... Este draft que passou não era nada de especial. Mas o próximo draft já é considerado um dos melhores drafts dos últimos anos, tirando o do Wendy. Se eu não estou em erro, é o Cooper Flag, não é? Que é o passeio number 1. É o Cooper Flag. Então o Cooper Flag vai para uma grande equipa, de certeza. É que o Cooper Flag, se for para os Thunder, GG. E se nós formos olhar para os Thunder, tem para mim dos melhores point guards da liga, mas literalmente dos melhores. Podem-me falar do... sim, o Shea é... Podem-me falar de quem quiserem. Falem do Steph Curry, sem dúvida. Steph Curry é um excelente jogador, mas... O único que eu considero melhor que o Shea é o Luka Doncic. E o Luka Doncic neste momento também está a jogar mais a shooting guard. Portanto, porque está lá o Kyrie, que claro, também então, mas isso é preponderante, Diogo, não é? É preponderante nesta discussão. Sim, mas o Luka é um point guard. Diogo, eu já sabia que o Shai Gilgeous-Alexander ia ser um grande point guard quando já estava nos Los Angeles Clippers. E depois, alguém teve uma mítica ideia de, olha, este gajo que é promissor e é muito bom, vamos mandá-lo para o Thunder. O Thunder, eu vou-vos dizer a toda a gente, é a melhor equipa da NBA a nível de gestão. Não existe melhor equipa na NBA a nível de gestão. Os Los Angeles Lakers. Não, os Los Angeles Lakers é o Real Madrid da NBA, que é galáctico. Os Lakers também têm tido uma gestão muito má. Eles já deviam ter há muito tempo ir à procura de banco. Não têm. Não, eles foram buscar o banco ao IKEA. Foi um bocado isso. Mas os Thunder, Thunder têm uma equipa
muito forte, Mas não é só o Shea. jovem. Mas não é só o Shea. Tens o Chet, Tens o Chet Holmgren, tens o Ludort. Sim, Tens o também. Ludort. E é grandes jogadores. uma equipa que está perfeitamente oleada e pronta para o próximo passo. E eu não sei se não vão ser este ano os campeões da NBA. E que bela história que os Thunder já sempre foram conhecidos como a equipa dos jovens talentos, dos jovens diamantes em bruto, não lapidados. Diogo, eu vou dizer-te aqui alguns jogadores que eles tiveram. E tu vais-me dizer se os conheces ou não. Russell Westbrook, conheces? Não. Não conheces. Também não conheço. James Harden. Isso é aquele sem barba, não é? É aquele sem barba. Kevin Durant. Aquele que jogava na China. Lembras-te? Não. Ainda tiveram o Serge Ibaka. Esse sei. Esse sabe, o jogador do Bayern Munique, pá, o ponta de lança, melhor marcador da Bundesliga. Exato. Sem brincadeiras. Dos melhores, esses 4 quando jogavam nos Oklahoma City Thunder. Sim, os OKC. Eu acho que foi uma grande Kevin Durant foi, e podemos dizer, a maior snake de todos os tempos, porque ele desperdiçou o talento que os Oklahoma City Thunder tinham. Mas depois foi ganhar 3 Está bem, Diogo, eu não quero saber. Foi dos maiores atos de traição que eu vi na minha vida. Foi ganhar 3 rings para os Warriors. E depois sai dos Warriors, naquela agora quero ter a minha equipa, vai para os Nets. E depois nos Nets não corre bem, vai para os Phoenix Suns. E nos Phoenix Suns também não corre bem. Quer dizer, agora está a correr bem. Está a correr bem. Aliás, os Suns têm um bom início de época. Pois estão tem, com Brad Beal, que é shooting guard a jogar a point guard, Devin Booker, que é shooting guard a jogar a fuso. Mas está bem, mas o KD está a fazer uma grande época e está a fazer um bom início de época e está a safá-los bem. Aliás, os Suns muito bem. Os Warriors! Os Guerreiros? Os Guerreiros que afinal estão vivos. O Steph Curry se calhar ainda pode fazer... Talvez superar o LeBron na sua história. Não ouviste a história do Steph? Para mim a prestação não importa para nada. Importa é a audacidade. É ele ser audaz. Ele foi ao balneário dos Dallas falar com o Clay. Hoje, prepara-te. Mítico. Este é mítico. É o chefe da cozinha. Chegou mesmo lá ao Clay e disse assim, olha, quiseste sair, não é? Então, olha, prepara-te para a vingança. O Steph Curry está também outra vez numa... Isto parece que o Steph e o LeBron não querem sair da liga. Não, mas o LeBron já... Mas já vamos aí. Sim, está bem. Não querem sair da liga e não querem dar as chaves às próximas estrelas. Para quê? Eles já são estrelas? Porque eles é que são as estrelas. O LeBron está a fazer triplos, duplos constantes. Mas Diogo, o LeBron, ele come triplos duplos ao almoço. E ao pequeno almoço e ao jantar. É que é assim, o LeBron está a fazer, ainda há pouco tempo fez um quarto que fez 15 pontos, 5 assistências e 5 rebounds em 2 minutos e pouco. Ele é o único jogador a fazer isso. Sabes como é que tu notas que o LeBron está a ficar velho? 2 vezes. Sabes como é que tu notas que ele está a ficar velho? É que demorou mais 15 segundos do que da última vez. Não, Diogo, é que já não pinta a barba nem o cabelo. Sim, pronto. Então, tu notas que o LeBron está a ficar velho porque jogou com o filho. Isso é normal, pá. Isso é... E falando nisso, ele já está a preparar o seu sucessor, pá. Que não é o Bronny. É o Bryce. É o Bryce Que é melhor que o Bronny. Sim, porque o Bronny é talvez sucessor... Tem que ser informal, Diogo. Tem que ser informal. E tem do que Rafael dizer, Lisboa. E tem que ser, É muito a mal. Eu não quero dizer desperdiçou, porque ele também tem o seu mérito QB. Mas sabias que o Bronny só vai jogar os jogos de casa dos South Bay Lakers? Porque os jogos fora não pode ir. Sim, porque ele é jogador profissional de LoL. Não. Até por causa disso. Porque ele é uma peça preponderante dos Los Angeles Lakers. Sem dúvida, pá. Ele é um jogador que os Lakers necessitam. Porquê? Não existe aqui uma razão. Eles simplesmente necessitam dele. Ok. Eles não têm banco, Diogo. Então precisam de alguém. Exato. Precisam de alguém, não é? Exato, pronto, ok. Compreensível. É compreensível. Isto é um momento histórico. O LeBron e o Bronny jogaram juntos. Foi muito giro de se ver. Problema. O Bronny nem para a G-League serve. E o LiAngelo fazia mais.
Mas pronto, ok, estou a Quer gozar. dizer, não, ok, também não estou a estiques, brincar. não estiques a Estou a corda. brincar. Porque Diogo, estou a brincar. o D-Low, pronto. Eu também. não disse o D-Low, Diogo. Eu disse o Liangelo Ball. Ah. Aí, então, Aí, eu não, ainda fui percebi, mais atrás. Aí, não, Ainda- ok, fui também, mesmo, não. fui ao arco do... Calma. Fui ao Por falar baú. em, por falar em ball, muito bem, o Lonzo está de volta. E foi literalmente o primeiro ser humano, não, o primeiro ser humano, foi o primeiro jogador de basquetebol de sempre a voltar à NBA depois de ter feito uma cirurgia com transplante de um dador. Icónico, o homem teve tanto Só- tempo de fora que ele teve quase tanto tempo de fora como o Roman Reigns foi campeão. E sabes quem é que foi o outro atleta que voltou ao mundo do desporto com também com um dador para o osso? Foi o Adam Cole. Portanto, podemos Ok. ter um Ball Baby. Não, estou a brincar, Não, claramente ok. estou a É assim, brincar, né, malta? os Calma lá. jogadores em destaque. Então e o Jokic, pá, é pá. O Joker. O Joker, O Joker 2 já anda saiu, a Diogo. brincar. foi Pois, lá mas falei. este é melhor. Foi lá falei. Este é um bocadinho melhor. Faleador. Foi faleador. Também importante, o Tyler Hero a safar um Zito completamente desfalcados, porque está toda a gente lesionada. Eu pensava que o Tyler Hero era só mesmo uma música do Jack Harlow. Não sabia que ele era uma pessoa real. Não, é uma pessoa real e está Mas o que é que se está passa com o limpar. Zito, Diogo? O que se passa com o Zito é que o Butler está lesionado, o Bam Outra está vez? lesionado Outra e o vez. Raimi está com second season fever. Quem? O Raimi Haskins Jr. Eu tenho quase a certeza que tu disseste esse nome errado. Raimi, não é Raimi. É assim que se Raimi? diz, É. É o Jaime? Ele é Jaime, mas é Raimi. É o Jaime. Raimi Haskins Jr. É o JJJ. Ele é a próxima evolução do JJ. Ele é o J. Jonah Jameson. Por isso é que ele tem bigode, porque ele quer ser o J. Jonah Jameson. E o Tyler Hero é o Spider-Man? É o Spider-Man... Atualmente parece o Spider-Man, porque o homem fez 40 pontos consecutivos em não sei quantos jogos. O homem Então, anda a safar a questão- o Zit. A questão é que tu estás-me a dizer é que os Miami Heat estão novamente sem o Jimmy Butler. Porque o Jimmy Butler sempre começa uma época e está lesionado. Vamos dizer, o Jimmy Butler, o primeiro jogo, foi digno de um Jimmy Butler com 15 anos a jogar na NBA, porque ele jogou muito mal. 15 Mas anos. depois, a partir daí, começou a carregar a equipa, como os Heat começaram a ganhar e Porque tal. ele é o filho do Michael Jordan. Sim. E depois, Alegadamente. e depois existe o neto do Michael Jordan, que é o Anthony Edwards. E... É tal e qual. Tecnicamente seria filho do Jimmy Butler, mas sim. Depois, o Jimmy Butler teve aqui um problema que é lesionar-se outra vez. O Bam, Acontece. mais uma. O Raimi também acho que está lesionado, mas não está a fazer um bom início da época. Sobra então para os Exciting Whites. O Duncan Robinson e o Tyler Hero. Mas como o Duncan Robinson decidiu não fazer nada, o Tyler Hero está a safar autenticamente o Zit. Eu esqueci-me completamente do Duncan Robinson. Eu não me lembrava que ele era uma pessoa. Tu esqueceste a melhor dupla da história, os Exciting Whites. Isso parece o nome de uma tech team com o Vince McMahon a liderar a da WCW com o Eric Bischoff. Exatamente. Sinceramente, mas o mais interessante disto tudo é que temos uma NBA que decidiu, calma lá, vamos voltar em força, mas os Detroit Pistons continuam a ser os Detroit Pistons. É bom haver uma constante. É bom haver Mas uma calma, que constante. os Detroit Pistons este ano até não estão assim meio maus. Maus são os Raptors. Tu querias mesmo Frame, não querias? Queria, pá, Queria, estavam a fazer um início mesmo muito mau. Pronto, está bem, mas o que é que és que eu te diga? Estão em rebuild há 5 anos. Então? Quer dizer, Estão a dar tank consecutivo que é para ver se têm muitas piques, tipo Thunder. não, mas o problema é que eles deixaram os picos todos irem embora. Pronto, esse é o Tá. problema. Mas pronto, Mas a olha, nossa... Scottie Barnes é o melhor de todos os tempos. No Canadá. Vamos então deixar por aqui esta nossa avaliação à NBA. Digam o que é que vocês estão a achar desta época 24-25. Quem é que para vocês vai vencer a NBA? Quem é que vai ganhar o ring desta vez? O Larry O'Brien Trophy. E quem é que vai ser o MVP? Será que o Jokic vai superar-se mais uma vez? Será que o Wemby vai entrar na discussão? Será que o Jason Tatum finalmente vai ser reconhecido como uma superstar? Quem sabe? Quem é que tu dirias? Purely of vibes. O Jokic outra vez. Porque o homem é efetivamente... Não posso negar. Não posso É negar. efetivamente o melhor jogador não posso negar. de Sim, é basquetebol do É, planeta. o Nikola Jokic. Eu até diria o Luka Doncic, mas ele este ano não está lá. Não parece, tá lá. não parece. Só se entretanto começar a engrenar.
Até diria também o Shea. Shea também é um O bom Shea, candidato. É um sim, bom o Shea. candidato. Aliás, um bom são os 3 do ano passado. Yeah, praticamente, sim. Mas sim, o, são epá, praticamente, sim. Jokic. Campeão. Eu vou para os OKC. Vou para os OKC. Tenho uma boa vibe nos OKC. Tenho uma boa vibe. Tenho que passar pelos Denver Nuggets, no entanto, mas tenho uma boa vibe. Com o Russell Westbrook Com está o a jogar Russell muito bem. Westbrook, que deixou de ser o Westbrook, voltou a ser o Westbrook. É pá, não digam que ele é Westbrook. O homem construiu casas, ele ajudou pessoas. Pá, o Diogo, por amor de Deus. Não dá... Com tanta gelada que mandou no Lakers. Pá, não digas isso. Também, sinceramente, nos Lakers, quem é que não ajuda a construir casas? É que são todos. Não, Menos o Anthony Davis e o LeBron aliás, James. agora o LeBron é especialista em triplos. E o D'Angelo Russell pintou o cabelo. E continua mal. Pensavas que estava em Super Saiyan, mas é mesmo super mau. E eu gostava do D'Angelo Russell, era um bom jogador nos Nets, mas... Such is life. E o Karl Anthony Towns, pá, nós não falamos disso. Já éramos para acabar, mas o homem foi para os Knicks, entretanto. Não, Yeah, deixa aconteceu. estar. Não, deixa estar, Vamos acontece. avançar. Vamos? Vamos então partir para uma próxima. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, manter Mantar é qualquer coisa. manter atentos ao conteúdo que vai saindo. Elídio. Para mandar para casa? É. É para mandá-los para casa. Então, não se esqueçam, aproveitem estes próximos meses que estão a vir aí, porque está quase a acabar o ano e precisamos todos de descanso. E é exatamente Por nesta favor. linha que fiquem no sofá.